Agora a gente fala do pior crime, o mais absurdo de todos e que, infelizmente, na maioria dos casos, é cometido por alguém conhecido ou dentro de casa. Estupro de vulnerável. A repórter Jéssica Cruz preparou uma reportagem falando sobre esse crime. A polícia pede que a população denuncie sempre, mas é preciso que até chegar esse momento da denúncia, todos estejam muito bem orientados, até para identificar quando este crime acontecer. Põe na cena. São tantos casos, o número só cresce. Segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de 29 mil meninas foram vítimas de estupro no primeiro semestre deste ano. Em Sergipe, no mesmo período, foram 317. O número é assustador, mas segundo o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis, esse dado pode ser ainda maior. Isso porque, diariamente, o departamento recebe pelo menos uma criança vítima do crime de estupro de vulnerável. E na maioria das vezes, essa vítima é a criança do sexo feminino. Infelizmente, é uma cultura, né, de estupro que a gente vive nesse país e que vem vitimando as nossas crianças, né? Então, diariamente aqui na DAGV nós recebemos denúncias, tanto denúncias anônimas como do Conselho Tutelar, das escolas, como boletins de ocorrência de casos de estupro de vulneráveis, né? A grande maioria são crianças, são meninas, né? Mas também recebemos casos com meninos, né? São menos casos, talvez até pelo machismo da nossa sociedade, mas temos também. Mas a grande maioria são meninas, né? Estupro de vulnerável até 14 anos. A partir de 14 anos, aí nós temos os casos de estupro, de importunação sexual, de aliciamento, enfim, são vários crimes sexuais que são praticados. Quando envolvem o vulnerável, geralmente os crimes de estupro são praticados por pessoas próximas à vítima, parentes, gente que divide o mesmo lar que ela. A partir do momento que a denúncia surge, a nossa missão é proteger a criança. Então, a situação vai depender de cada caso. A gente opta sempre por retirar o agressor do lar, pelo afastamento do agressor, né? Mas há casos em que há necessidade, que a gente vê que aquela criança não está tendo o apoio do restante da família, né? Às vezes não tem o apoio da mãe, é desacreditada. A gente não pode confiar de que aquele agressor não está frequentando a residência. Nesse caso, além da prisão, né, dos envolvidos, a criança é retirada do lar e levada para um abrigo. O desafio do trabalho da polícia é fazer com que os casos sejam denunciados. É que a vítima, a menina, a criança, costuma se sentir mais intimidada. A falta da rede de apoio torna a vítima ainda mais vulnerável. Para a criança que é vítima, além do trauma que ela sofreu, é muita responsabilidade que é jogada para ela, né? Muitas crianças chegam aqui dizendo que são culpadas por ter destruído a família, quando na verdade elas são as vítimas, né? Então aqui nós contamos com um núcleo psicossocial, assistente social, psicólogas, psicopedagogas, prontas para fazer essa escuta especializada dessas crianças. Então aqui a gente conta com brinquedoteca, com aparelho, com uma sala totalmente equipada, né, onde ela vai vir, vai se sentir um ambiente humanizado, onde ela vai ter liberdade de contar realmente todo o que ela vem sofrendo, todos os fatos, ela vai poder relatar com liberdade, né, o que ela vem passando. As denúncias podem ser feitas a qualquer hora, no DGV de forma 24 horas ou numa delegacia mais próxima. É claro que a gente pede sempre que assim que aconteça o fato, as pessoas procurem, porque quanto mais próximo do fato, mais elementos a gente vai ter, né? Mais provas, a gente vai poder fazer exame de corpo de delito, tudo isso vai facilitar para a prisão e para a condenação do agressor. Mas a gente tem casos também de que, às vezes, a menina já está adolescente, ou às vezes até adulta, com 18 anos é que ela tem coragem de vir denunciar. Isso não faz com que a investigação não aconteça, né? Nós também investigamos casos do passado. Às vezes a gente não consegue ter os elementos necessários, mas não descredibiliza, porque a palavra da vítima é muito importante. Então, tanto através de comparecer aqui ao DGV com o boletim de ocorrência, tanto
os mecanismos da rede de apoio, Conselho Tutelar, a própria escola, né? Como também através do Disque Denúncia 181, todos esses mecanismos são importantes para que chegue até as autoridades. São 29 mil casos. Gente, é em um semestre, são 6 meses essa quantidade. Aqui no nosso estado, 317. Isso não é um número, gente. Apenas são menores violadas, violentadas, que teve o seu corpo invadido por um adulto. Não é apenas trabalho da escola orientar, nem apenas de mãe e de familiar. É um trabalho conjunto. É preciso explicar claramente o que é um abuso, onde se pode ou não se pode tocar no corpo de uma criança. Minha gente, a gente está falando de 317 pessoas, crianças, adolescentes, estupradas no intervalo de 6 meses. Isso é desumano e isso é falta de informação também. Porque no primeiro sinal, essa criança poderia identificar e contar para alguém. Mas, infelizmente, existe um tabu de se falar disso. Como se ensinar o que é abuso fosse ensinar a fazer sexo. E não tem nada a ver. Enquanto a gente não fala sobre esse assunto com os nossos menores, eles vão continuar sendo abusados e violentados e sem saber, sem identificar.